Mais um devocional forte aqui para gente estar meditando nesse dia 14 de janeiro. E o tema é calma e poder. Calma e poder. Provérbios 15:1 nos diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Geralmente consigo lembrar-me do ponto de virada em uma conversa, quando ela passou de boa para ruim ou de ruim para boa. Sabe quando a gente começa, uma conversa, um debate, e aparentemente está indo ali bem, mas daqui a pouco vira a conversa. Ou ela pode estar ruim e daqui a pouco ela pode virar para boa. Você já teve essa percepção? Você já conseguiu perceber em algum momento isso? Em certos momentos, eu podia ouvir o Espírito Santo me avisar: fique calma, baixe a voz, responda de modo gentil. Não diga o que você quer dizer, mas ouça a minha voz mansa e suave. Em vez disso, fale minhas palavras. Às vezes sou obediente e ouço. Outras vezes eu simplesmente tento passar de modo sorrateiro mais um comentário antes de obedecer. E descobri quão caro custou minha tolice. Quantas vezes eu e você estamos ali naquela conversa, daqui a pouco a gente percebe que a conversa ela começou a tomar outro rumo. E nesse momento, nós precisamos ter a percepção do Espírito falando com a gente. Vários momentos a gente consegue obedecer. Outros a gente ainda alonga um pouquinho a conversa. E a autora aqui diz que ela descobriu quão caro custa essa tolice. Quando você percebe que o negócio está indo para outro lado, que está tomando outro rumo e você insiste. E isso é uma tolice. Porque a gente não deu ouvido, a gente não estava sensível ao direcionamento do Espírito Santo. E a gente precisa estar atenta. A gente precisa, porque a gente tem discernimento, a gente consegue perceber quando você começou uma conversa e ela está fugindo. Ela está tomando outro rumo. A gente precisa estar atenta ao que o Espírito nos diz e nos instrui nesse momento. Se é para ficar quieta, fique. Se é para baixar o tom, baixe. Se é para encerrar a conversa, encerre. Não queira acabar a conversa sempre por cima. Porque a gente nem sempre vai sair vitoriosos em alguns embates. Às vezes a gente vai ter que perder. Às vezes a gente vai ter que reconhecer. A gente falou o que não devia, falou a hora que não devia, falou no tom que não deveria. Eu encontrei o segredo para ser ouvida. É realmente bem simples. Se quiser ser ouvida, fale da maneira como gostaria de ouvir. Meus filhos, meu marido, meus funcionários, meu cachorro, todo mundo. Na verdade, ouve mais quando eu falo as coisas da maneira como eu quero ouvi-los. Sei que prefiro quando falam com um tom gentil e respeitoso comigo. Eu ouço muito melhor quando não estou gritando, quando não estão gritando comigo. Não é o volume ou a repetição de palavras que ganha a atenção. Quantas vezes, A gente já falou ontem sobre a mulher rixosa. É aquela que fica ali, goteira, mulher goteira que fica batendo na mesma tecla, fica ali gritando, expondo de uma maneira totalmente errada. Ninguém gosta de ser tratado desse jeito. Ninguém gosta de receber palavras desse jeito. Então, como eu gosto de ouvir? Como eu gosto que as pessoas se dirijam a mim? Como eu gosto que as pessoas me tratem? Assim que eu preciso tratar o outro.
É dessa forma. Da mesma forma que eu quero ser tratada, é a forma que eu quero tratar o outro, com calma e com poder, com autocontrole. Não é o volume ou a repetição de palavras e o tom no qual isso é transmitido. Ninguém leva uma pessoa a sério se ela está tendo um chilique. Ninguém leva uma pessoa a sério se ela está tendo um chilique. Ela pode conseguir o que quer naquela hora, mas isso lhe custará mais tarde. Nós damos petit, levantamos a voz por muitas razões. Mulher rixosa, mais uma vez aqui, ó, a gente precisa desse autocontrole, dessa calma, desse poder, desse equilíbrio, porque nós somos mulheres. E se você está me ouvindo, se você é homem, você também precisa ter equilíbrio, domínio próprio, mansidão. Você precisa tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado, independente do seu gênero, se você é homem, se você é mulher. Se você gosta de ser tratado com educação, chegue até o outro com educação. Se você não gosta de pessoas gritando com você, não chegue gritando com o outro também. Olha aqui as razões que muitas vezes as mulheres dão petit, olha. Temos medo de que não estejamos sendo ouvidas. Então, se você começa a conversa calma, falando, aí você acha que o outro não está te ouvindo, aí você já grita, dá petit. Eu não gosto de eu falar e o outro tá mexendo no celular, tá olhando na televisão. Eu não gosto. Eu gosto, quando eu tô falando, eu gosto que as pessoas olhem pra mim. E isso me deixa muito nervosa. Mas eu gritar, dar show, dar petit não vai resolver nada. Eu tenho que continuar do mesmo tom. No passado, gritar já produzia resultados. Conseguimos as coisas do nosso jeito. No passado, isso era passado, gente. Passado que a gente gritava, a gente esperneava, a gente fazia tudo. Mas hoje nós somos nova criatura. Hoje nós temos o espírito manso. Hoje o domínio próprio faz parte da tua vida. Se não faz, começa a orar, começa a buscar. Senhor, eu preciso de domínio próprio. Eu preciso saber a hora que eu preciso parar. Eu preciso medir o tom que eu falo. Eu preciso disso daí. Nós precisamos orar ao Senhor dessa forma. Senhor, me ajude, eu preciso. Eu não posso ser essa mulher rixosa, essa mulher mandona. Eu tenho que ter calma. Eu tenho que ter autocontrole. Eu preciso saber que o poder que eu tenho em minhas mãos, quando eu uso as palavras certas, na hora certa, do jeito certo, no tom certo, tudo certo, irmãos. Não tem nada errado. Se tá tudo certo, não tem como dar errado. Outro motivo aqui, outra razão que muitas vezes levantamos as nossas vozes. Queremos intimidar ou controlar os outros. Geralmente, quando você quer intimidar o outro, controlar o outro, aí você grita, você fala mais alto, você se impõe. Mas isso não é legal, isso não é o certo de fazer, isso é coisas da velha criatura, nós somos novas criaturas. A fúria, irmãs, não vai levar em nada. Não vai levar, vai só despertar a ira do outro. Só vai despertar a raiva do outro. Quando que eu e você, muitas vezes, levantamos a nossa voz e damos os nossos petis? Quando estamos com raiva de uma questão não resolvida. Quando por algum motivo aquela situação não resolveu ou a resolução não te agradou, a gente ainda tá com raiva, a gente quer gritar, a gente quer fazer de tudo para virar pro nosso lado, para que a nossa vontade seja feita, né? Aí a gente grita, a gente esperneia, a gente dá petit. Ou então quando é um mau hábito.
Sabe quando a pessoa já fala gritando? Eu falo alto. E eu tenho que tomar muito cuidado. Aí quando eu baixo muito o tom, parece que eu estou sendo sarcástica com o outro. Então eu preciso ter um autocontrole, assim, saber com quem eu tô falando, a hora que eu tô falando, medir o tom. Porque o meu normal é alto. Se eu baixo muito o tom, parece que eu estou sendo sarcástica com o outro. Então é mais difícil ainda. Porque se eu falo alto com o outro, com a minha ira, com a minha raiva naquele momento, se eu não estiver bem, nossa Deus, não vai dar certo. Mas eu preciso ter o quê? Calma nessa hora. Perceber o Espírito Santo falando comigo. Ó, calma. Não para esse assunto que você não vai dar em nada. Você vai ficar chateado, você vai chatear o outro. Encerra e vai respirar. Deixa que eu falo, deixa que eu trato. Porque tem coisas que eu e você, nós vamos falar, vamos espernear, vamos dar piti, vamos fazer tudo. E não vamos resolver nada. Quando eu e você muitas vezes se cala, o Espírito Santo trata com a outra parte. Então não é por muito falar, mas é o Espírito que nos convence. Tanto a mim, quanto aquele que eu estou falando, me referindo ou tratando. A maioria dessas razões tem raiz do medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Nós vamos gritar e dar chilique quando nos sentimos impotentes. Procuraremos intimidar e controlar os outros quando formos interesseiras. Nós regredimos ao nosso passado quando o amor aperfeiçoado ainda não expulsou o medo da sua vida. Lá em 2 Timóteo 1,7 nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, Deus já nos deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Se eu tenho esse espírito de amor, de poder e de equilíbrio, por que eu dou piti? Por que eu dou xilique? Por que eu grito? Aonde que está o equilíbrio? Aonde que está o amor? Então, se eu já tenho e se eu não estou aplicando, se eu não estou usando isso na minha vida, eu estou regredindo. Vamos exagerar sempre que carregarmos o peso das questões de ontem para hoje. A palavra diz que cada dia basta o seu mal. Os problemas de hoje, eles precisam ser encerrados hoje. Eu não posso levar eles para a cama, para tirar o meu sono, para roubar minha paz. E eu nem posso, que isso é muito das mulheres também, a gente fica remoendo aquilo. A gente não obedece à voz do Senhor, a gente não se aquieta, a gente não se controla. E a gente fica remoendo aquela situação dentro da gente. Aí a gente acorda no outro dia com uma baita tromba, um baita bico, cara fechada, acorda feia, porque fica com brava e olha pro espelho para você ver como que a gente fica feio. Então a gente já acorda emburrada, feia, muda, porque a gente não fala, a gente tá brava, a gente tá enfurecida por dentro, a gente não fala. E na primeira oportunidade que a gente tem, muitas vezes a gente vai fazer o quê? Trazer a questão de ontem para hoje. Aonde nós não conseguimos resolver, então nós vamos resolver hoje. E continua com o petit, continuar com a fúria, continuar com a ira. E aonde é que está o amor, o equilíbrio? Aonde que está? Então a gente não pode deixar que as situações façam com que eu e você regrida. O Senhor já nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio para que eu e você possamos ser calmos
e sabermos que nós temos o Espírito Santo, que Ele nos ajuda, Ele vai nos fazer conseguir passar por aquela situação. À medida que renovamos nossa mente, maus hábitos são quebrados e a tirania do medo é frustrada. Descobri há muito tempo que não importa qual seja a cara das coisas, eu não estou no controle delas. Posso controlar a mim mesmo, porém Deus está, em última instância, no controle de tudo. Aceitar essa verdade nos coloca no estado de espírito certo para comunicarmos de modo a sermos ouvidos. Então, muitas vezes a gente quer mudar, né? Quer mudar o outro. Muitas vezes a gente quer mudar a forma que o outro pensa. Muitas vezes a gente quer mudar os hábitos do outro. A gente olha a vida do outro, a gente analisa o outro e a gente dá o decreto ali, né? Não, a pessoa teria que ser assim. Nossa, ele poderia fazer dessa forma. Sendo que eu não tenho esse poder. O único que tem esse poder é Deus, é o Espírito Santo. Eu consigo mudar a mim. Eu consigo mudar o meu jeito. Eu consigo baixar a voz. Eu consigo. O que se refere a mim. Aí o que se refere ao outro, eu preciso colocar na mão do Senhor e descansar. Porque eu posso passar uma vida inteira falando para o meu marido que ele precisa se converter. Eu posso passar uma vida inteira falando para o meu marido que ele precisa mudar os hábitos. Eu posso passar minha vida inteira falando o que o outro precisa fazer. E eu mesmo não tenho esse controle. Agora, eu posso, eu mesmo, mudar os hábitos, meus hábitos. Eu mesmo posso querer me converter dos meus maus caminhos, dos meus maus pensamentos, dos meus maus hábitos. Então, não adianta eu ficar brigando e você ficar brigando por coisas que nós não temos controle. O único que pode fazer é Deus. Você tem que fazer a sua parte. Tem coisas que você está vendo e você precisa falar. Porém, você falou, descansa. Não adianta ficar batendo naquela tecla. Porque não vai adiantar nada. Você não vai ter o poder para mudar. Pelo contrário, você vai deixar o outro irritado. Você vai deixar o outro enfurecido. Você vai deixar o outro com raiva. E só vai piorar a situação. Então, tá vendo que alguma coisa tá saindo do controle, que alguma coisa tá errada? Fale. Falou uma vez? Pronto. Descansa. Entrega na mão do Senhor e se auto-vigie. Porque muitas vezes o erro do outro é um problema muito bem instalado na minha e na tua vida. O que incomoda na vida do outro, muitas vezes é algo que está bem presente na minha e na tua vida. Eu não consigo enxergar em mim, mas eu vejo na vida do outro. Deixa eu ver aquela passagem que diz, né? Que você vê a trave que está no olho do irmão, mas não enxerga aí Não, você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não enxerga a trave que está no teu. Então que a gente possa, irmãs, ter esse autocontrole, porque a resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. O Senhor, Ele quer que eu e você sejamos calmos. Você perceba que o poder do Espírito Santo está na nossa vida e Ele que nos guia. E que a gente venha estar atenta à sua voz. Porque Ele vai nos dizer, baixa o tom, encerra esse assunto, acabou, chega. Não adianta você gritar, você espernear. Você não vai conseguir mudar. Descansa, coloca na minha mão, descansa. Uma pequena oração. Senhor, quando eu lutar e me esforçar para manter o controle, ajuda-me a lembrar que eu posso ao menos controlar minha língua e meu tom de voz. Pela tua graça, faz-me sensível à tua voz mansa e suave e permita-me que ela me guie. Eu sou forte quando eu falo de um jeito calmo e poderoso. Amém?
que você possa ficar com essas palavras e pedir para que o Espírito Santo te faça sensível à voz mansa e que ela te guie.